lei, Jesus faz essa afirmação desconcertante, ainda na introdução. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ou seja, alguém poderia interpretar a moral do Novo Testamento como se fosse uma moral mais laxa, mais solta, e de fato existem pessoas que até hoje interpretam assim. Que tem doutrinas assim que dizem que como Deus nos salva pela graça, é pela graça que nós somos salvos, então podemos pecar, podemos fazer o que nós quisermos, porque o Pai nos ama só como nós somos. É uma pregação do Evangelho muito rasa. Mas tem pessoas que ensinam isso. Não precisa mudar, não precisa se converter, não precisa entregar o coração a Cristo, etc. No fundo, parece que Deus tem a obrigação de aceitar tudo, né? Que a misericórdia é uma espécie de anistia para o pecado. Nada mais diferente daquilo que está no Novo Testamento. O Novo Testamento não é uma bagunça, não é uma baderna espiritual, não é uma farra. E Jesus começa o Evangelho dizendo que a nossa justiça tem que ser maior. Umas traduções dizem, eu acho mais bonito, se a vossa justiça não exceder a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Por que eu acho mais bonita essa palavra exceder? Porque me parece que combina mais com o que vem depois. Porque esse exceder de Jesus é um exceder para dentro. É uma mudança de coração. É uma mudança de consciência. E ele dá um primeiro exemplo disso. Ele vai dar vários. O capítulo 5 prossegue em São Mateus com vários exemplos disso, de como o Novo Testamento é um mergulho no coração, na interioridade. E ele diz: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Deus disse a Moisés, Moisés disse aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, e essa expressão vai se repetir no capítulo 5, como um novo legislador, como Deus interpretando a sua lei, como um novo Moisés, se quisermos, eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Aí a coisa vai para dentro. Não se trata só de não matar. Se trata de não ter o sentimento de raiva. Se trata de não alimentar no coração nenhum tipo de sentimento de supressão. Porque o que é a raiva? A raiva é um sentimento em que eu estou dizendo para pessoas, sem talvez utilizar palavras, que eu não quero que ela exista. Que eu preferiria suprimir a sua existência. Como se eu dissesse, some da minha frente, não quero te ver. E a gente muitas vezes faz coisas desse tipo. Ele diz, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ele diz, nenhuma raiva vai passar desapercebida, vai ser julgada. Então, tem muita gente que santifica suas raivas. Ideologicamente, cria toda uma construção ideológica para dizer, é lícito odiar. Não é. Para o Evangelho não é. Não há razões.
Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. A palavra patife aqui é a palavra raca, que é uma palavra aramaica que São Mateus não traduz. Que, na verdade, nos tempos de Jesus, era uma espécie de palavrão. Não se dizia para ninguém. Raca significa nada. Ou seja, quem chama o seu irmão de nada, quem cancela o seu irmão, será condenado pelo tribunal. Quem cancela. Hoje em dia está na moda ficar cancelando os outros, né? Quando alguém diz algo que não agrada os bonzinhos do grande tribunal, da mídia, etc., cancelado. Mas a gente também cancela pessoas da vida. Por exemplo, quando eu passo por alguém e finjo que não vi ninguém, eu estou cancelando. Eu estou chamando o outro de raca, sem dizer. Eu estou matando sem dar um tiro. Jesus está dizendo, isso aqui não vai passar impune. É uma coisa muito séria. Um cristão não pode fazer isso. Mas, ele diz, quem chamar o seu irmão de tolo, louco, seria a tradução mais correta, será condenado ao fogo do inferno. Algumas pessoas, elas entendem errado a Bíblia, né? Então elas acham que o que Jesus está falando é que não pode chamar. Então, por exemplo, se o médico fala, o psiquiatra, né? Fala, olha, sua mãe é louca. Aí a outra já pensa, não, vai para o inferno. Não, peraí, não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se nós aniquilamos alguém a tal ponto de considerar como tolice, loucura, como irrelevante aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele diz, a tal ponto de desconsiderá-lo, isso é como se nós o tivéssemos matado. E muitas vezes a gente fala, deixa o fulano falar, é um doido, não se importa com o que ele fala. Você desconsidera os outros. E olha, em nome do bem, as pessoas fazem muitas coisas más. Em nome do que elas acham que é bom, elas cancelam, elas jogam os outros no ostracismo, elas consideram os outros como doidos, elas ficam com raiva e justificam a raiva, até a raiva de grupo. É o velho pagão que está lá dentro. Alguém em quem a sabedoria do Evangelho não entrou ainda. Ele pode até não chamar o fulano de doido, assim, externamente, para não desobedecer o que Jesus diz aqui. Mas ele trata o outro como louco, ele finge que não vê, ele cancela a gente da vida, ele fica com raiva e justifica aquilo. Jesus está dizendo, olha, isso daí tudo está como que na essência da lei. Isso tudo faz parte de matar as pessoas. Porque antes de alguém vir dar um tiro, você tem uma história de cancelamento, desconsideração, de raiva, de sentimentos ruins. Aquilo não chega a tal ponto sem um rastro de muita maldade interior. E o que ele está dizendo é que se a gente não desmontar isso no coração, não tem jeito. A gente é assassino. Isso é muito grave, é pesado o que Jesus diz aqui. Isso, nós estamos no Sermão da Montanha, que é a essência do Evangelho, e para nós isso é muito importante. Depois ele diz, se você levar a sua oferta para o altar e se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, veja bem, ele não está dizendo assim, se você lembrar que você tem algo contra ele. Ele está dizendo, se o teu irmão tiver algo contra ti, e aí a coisa é mais difícil, né? Porque isso envolve uma sensibilidade muito grande.
Quantas pessoas têm algo contra nós e nós simplesmente dizemos, não é minha culpa, deixa isso para lá. Isso é problema dele. O Evangelho diz que não. E Jesus diz assim, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai reconciliar-te com o teu irmão. O que ele está querendo dizer é, não usa a religião como um jeito de maquiar a tua hipocrisia. Existe um problema relacional verdadeiro. E esse problema tem que ser resolvido. Vai lá. Procura reconciliar-te com o teu adversário. Não alimenta isso. Não deixa essa loucura correr solta. Enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão, ele vai te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar para o oficial de justiça, e você vai ser jogado na prisão e dali não sairá enquanto não pagar o último centavo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se a gente brinca com intriga, a gente se torna refém da intriga. Tem alguém lá que tem algo contra você, você deixa aquilo correr solto. Deixa correr solto. Deixa a inimizade correr solta, a bronca correr solta. Deixa aquilo ir embora. O que vai acontecer? Quem brinca com intriga, acaba refém da intriga. Vai chegar um momento em que você perderá a sua liberdade. Você não vai sair da prisão enquanto não pagar o último centavo. Quer dizer, aquilo vai ter uma duração longa. Quantas pessoas eu já vi que se comportam assim? Quem que vai estar lá na tua festa? Fulano vai estar na tua festa? Vai. Então eu não vou. Fulano está lá na igreja? Eu não vou mais naquela igreja. Por quê? Porque tem fulano lá. Ou seja, você perdeu a sua liberdade, você está preso. Você virou refém da intriga. O que Jesus está dizendo é que a gente não pode se tornar refém de intriga nenhuma. Nós temos que matar a intriga no ovo, não deixar ela ser chocada. Para que aquilo não cresça e não se torne algo incontrolável. Queria dizer ainda uma palavrinha sobre São José de Anchieta, cuja festa celebramos hoje, que é o apóstolo do Brasil. A Companhia de Jesus foi fundada por Santo Inácio e em pouco tempo ela cresceu. Santo Inácio, nas constituições da Companhia, escreveu que a finalidade da Companhia de Jesus era não apenas buscar a perfeição dos seus próprios membros, mas praticar o segundo mandamento, ou seja, buscar a perfeição dos outros, o apostolado. Embora muitas ordens já fizessem algo parecido, Santo Inácio foi o primeiro que colocou isso de uma maneira tão clara, tão explícita. E, de fato, os exercícios espirituais de Santo Inácio eram destinados a gerar no coração do homem um desejo imperioso de evangelizar, de ir até os confins da terra para fazer o que for possível para a maior glória de Deus. E foi assim que São José de Anchieta veio parar no Brasil. Mas ele não veio parar no Brasil. O Brasil de hoje já não é grande coisa, hein? Aqui a gente vende o almoço para comprar a janta, mas na época a coisa era terrível, não tinha nada. Um monte de índios incivilizados, dispersos, boa parte deles antropófagos e floresta fechada. E ele teve a delicadeza, a sensibilidade de espírito de mergulhar nas culturas indígenas, pela própria caridade. Ele foi o primeiro que escreveu uma gramática da língua tupi-guarani. Ele decifrou a língua, escreveu uma gramática e ensinava os índios, na própria língua deles, tudo.
desde as coisas da fé, da religião, etc., até coisas materiais. Então, para que aqueles índios pudessem ter uma vida um pouco mais confortável dentro daquilo que era possível, eles ensinavam a construir, eles ensinavam a plantar, eles ensinavam a observar o ciclo da natureza, eles ensinavam aqueles índios algumas artes. Então, de repente, você tinha índios cantando, você tinha índios dançando, você tinha índios encenando. Ele compôs peças, etc. Tinha muito mais cultura do que muita gente de hoje em dia por aí, né, que escuta essas porcarias de funk e tudo mais. E fazia coisas maravilhosas. Num grande encontro entre a fé e aquelas culturas. E as aldeias indígenas viraram verdadeiros focos de pequenas civilizações cristãs. Então, por exemplo, eles acordavam de manhã, rezavam ângelos. Depois, todos na aldeia assistiam à missa. Terminava a missa, os homens iam trabalhar, plantar, pescar, etc. As mulheres ficavam arrumando a aldeia, as crianças iam para a escola, que os jesuítas montavam para aprenderem. Depois, à tarde, tinha procissão todo dia pelos mortos, rezavam um terço diante do cruzeiro, e depois das últimas orações da noite, todos iam dormir. Era assim uma vida de uma aldeia indígena, era como que uma vida quase que conventual, muito bonita, muito ordeira. Coisas grandiosas esses homens fizeram aqui. São José de Anchieta, ademais, foi revestido por Deus de dons sobrenaturais. Por exemplo, ele falava com os animais. Ele chamava os pássaros vinham. Ele conversava com os pássaros obedeciam ele. Os peixes, a mesma coisa. Ele abençoava as redes, os pescadores pescavam quantidades milagrosas de peixes. Ele falava com os cardumes o obedeciam. Ele amansava animais ferozíssimos. Por exemplo, as onças, muitas vezes vinham comer na mão dele, só na mão dele, porque ele as amansava e tocava nelas, tinha esse dom. Ele, por exemplo, tinha um dom místico de agilidade, então às vezes ele percorria distâncias imensas, que levariam semanas para ser percorridas em poucos dias. Ninguém sabia como. Ele ia de um lado para o outro e conseguia chegar, às vezes, em distâncias terríveis, que hoje, se a gente tivesse que fazer com asfalto, tênis e tudo mais, a gente não conseguiria fazer, por uma graça de Deus. Muitas vezes os índios relatavam de fenômenos do tipo, eles ouviram músicas misteriosas, cantos como se fossem corais cantando, sons que eles entendiam que eram vozes angélicas que cantavam enquanto ele ia pelos acampamentos, luzes que apareciam no rosto dele, bolas de fogo enquanto ele falava e todos ficavam admirados, coisas assim. Muitas vezes esteve em vários lugares ao mesmo tempo, socorrendo uns e outros. E coisas estrondosas, grandiosas teve São José de Anchieta enquanto dons espirituais. Uma capacidade de discernimento, de ler as almas, assim, instantânea, fotográfica, que era realmente carismática, impressionante. Mas, sobretudo, a santidade da sua vida. Os índios ficavam admirados com a castidade deles, porque não era muito compreensível para os indígenas, né, que um homem estivesse sozinho, não fosse acompanhado de uma mulher. E
a castidade dele impunha tanta reverência àqueles índios que eles realmente o tinham como um santo em vida já, porque viam nele como que a pureza mesmo de um anjo. E uma alma de oração, sempre no meio de todos esses trabalhos, esses deslocamentos inteiros, rezando, etc. Né? Enfim, um verdadeiro herói que passou, inclusive, por essa nossa região, passou por aqui, esteve em Carapicuíba, esteve em Barueri, né? Todas cidades com nomes indígenas, né? Justamente porque houve aqui reduções, etc., jesuíticas. Ele passou por todos esses lugares. Vamos rezar a São José de Anchieta, né? Um pouco no espírito do que o Evangelho nos diz hoje, para que nós levemos o mandamento da caridade muito a sério, como queria Santo Inácio, e que nós nos preocupemos em querer o bem, evangelizar e levar Cristo para todas as pessoas que nós pudermos, sabendo que Deus nos favorecerá com todas as graças de que nós precisarmos, desde que, de fato, nós queiramos a sua maior glória e, sobretudo, o amemos e amemos o nosso próximo com verdadeira caridade.